Todas as semanas damos a conhecer a atividade do setor agrícola no Alentejo e os seus protagonistas. Neste programa falamos sobre fitossanidade. É nosso convidado o engenheiro Francisco Pimenta, diretor de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. Damos assim início ao Momento Agro. Quando o tema é fitossanidade, o que nos vem de imediato à memória são os termos pragas, doenças e infestantes com a finalidade de proteção das plantas. Engenheiro Francisco Pimenta, hoje em dia a fitossanidade é um tema muito importante e que engloba muitos conhecimentos. O que é isto? O que é a fitossanidade? Bom, de facto a fitossanidade é uma matéria extremamente importante, complexa, multidisciplinar, muito diversificada e basicamente significa a saúde das plantas. Estamos a falar de uma matéria muito importante e, como referi, multidisciplinar, porque o que está em causa é, no fundo, e em última análise, a alimentação dos seres vivos e no caso concreto, dos seres humanos, não é? E, portanto, é uma matéria que merece de facto, muita atenção pelo seu impacto na vida de todos nós no dia-a-dia, mesmo que nós não nos apercebamos disso de imediato. 2020 foi o Ano Internacional da Fitossanidade e pretendia-se que esse ano aumentasse a consciencialização para a importância de plantas saudáveis para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, assumindo-se que se trataria de uma luta de caráter universal, que seria de todas e de todos. Na sua opinião, considera que hoje se verifica uma maior consciencialização para a importância das medidas aplicadas na fitossanidade? Sem dúvida, sem dúvida. Por variedíssimas razões. Bom, em primeiro lugar porque com o crescimento da população humana a interferência no ecossistema é óbvia. E, portanto, o ecossistema é muito dinâmico, está em constante evolução e mudança e, portanto, e fala-se muito hoje, a propósito disso, muito em sustentabilidade, portanto, em conceitos e em termos que não se usavam há uns anos atrás, e isso resulta, de facto, da consciencialização que as pessoas têm de uma alimentação saudável e, portanto, de tentarem, de certa forma, ter um impacto mais friendly, mais amigável sobre o meio que o rodeia e desde logo, a fitossanidade enquadra-se perfeitamente nesta temática. A Direção Regional de Agricultura do Alentejo, Agricultura e Pescas, no âmbito das suas atribuições, também efetua o controle e a fiscalização das condições fitossanitárias sobre circulação, introdução e exportação de mercadorias de natureza vegetal, nomeadamente no Porto de Sines. Qual a importância desta atividade a nível nacional? Como é que... Vamos ver, a fitossanidade... Que reflexo é que isto tem? No âmbito das atribuições da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, aliás, como todas as direções regionais, no âmbito das suas atribuições entra toda esta monitorização, se quisermos, da saúde do ecossistema vegetal. E isto tem inúmeras implicações e inúmeras vertentes, desde a prospecção dos organismos que existem, o controle de todas das culturas, da multiplicação de sementes, enfim, uma matéria tão vasta que inclui inclusivamente o controle de toda a mercadoria de origem vegetal que entra na União Europeia via Porto de Sines. Nós temos, de facto, um dos 3 grandes portos de águas profundas da Europa e que está a ter um crescimento extraordinário, porque por aqui entra, só para ter uma ideia, tudo o que é produtos vegetais com origem em países terceiros, nomeadamente África do Sul, América Latina, citrinos, nomeadamente, que entram para a Europa, entra pelo Porto de Sines, estamos a falar de uma quantidade de 150 mil toneladas o ano passado e, portanto, implica que nós sejamos atentos não só aos aspectos fitossanitários, ou seja, à qualidade, enfim, os aspectos fitossanitários de toda a mercadoria que entra no que diz respeito à introdução de novas pragas, se vem do ponto de vista sanitário, se aquela fruta vem sã, não é? Como também do ponto de vista da qualidade. Nós também temos que ter grande controle sobre a qualidade alimentar dos produtos que nos chegam, se têm resíduos de pesticidas, enfim. E todo esse trabalho é feito por nós, essa monitorização é feita por nós diariamente no Porto de Sines, sim. Ou seja, o risco é mesmo esse só de afetar a saúde humana, no caso dos produtos alimentares naturalmente, ou então de introduzir outras doenças e pragas no território. Isso mesmo, são essas duas vertentes que nós temos que ter muita atenção e de facto permite-nos ter aqui uma intervenção
direta, proativa e muito objetiva sobre esses dois aspectos. Existem muitas normas em vigor relativas ao registro de operadores económicos, ao licenciamento de fornecedores de materiais de propagação e aplicação e também venda de fitofármacos. Considera que esta atividade está suficientemente regulamentada ou carece de outra abordagem? Não, é uma matéria de facto complexa, muito importante, é outra versão da fitossanidade, é muito regulada e caminhamos para a utilização de produtos e uma intervenção de todos os agentes económicos de uma maneira mais sustentável sobre os ecossistemas. Não, a matéria está suficientemente regulamentada, agora carece, como tudo, de afinações à medida que vamos caminhando, não é? E que vamos fazendo este percurso em que o objetivo final é termos a menor intervenção possível sobre o ecossistema. Continuando neste aspecto da fitossanidade, engenheiro Francisco Pimenta, nos últimos anos têm vindo a ser aprovadas legislações nacionais e decretos de lei que transpõem diretivas europeias decorrentes de regulamentos europeus no domínio da fitossanidade. Que futuro podemos esperar para este setor, para a fitossanidade? Quais são os desafios que estão pela frente? É uma matéria, de facto, muito complexa, como eu referi há pouco. Estamos a interferir sobre o ecossistema e o ecossistema, enfim, dá resposta, é dinâmico também e também responde e, portanto, temos de estar atentos às mudanças que se vão introduzindo. Há, de facto, grandes estudos a este nível, traduzidos depois em regulamentação, que, enfim, o seu papel é, se quisermos, no limite, permitir a implementação na prática. E esta matéria é de facto muito importante, como eu acabei de referir, porque tem impactos diretos sobre a qualidade de vida dos seres vivos e dos seres humanos em particular, e eu julgo que o caminho vai no sentido de nós termos cada vez mais conhecimento sobre a forma de intervir sobre o ecossistema e por essa via permite-nos praticar intervenções muito mais sustentáveis. E os desafios são exatamente esses. Os desafios são produzirmos cada vez melhor, estarmos no ambiente de uma forma cada vez melhor, com mais qualidade, e também podermos ter condições para, de uma forma mais sustentável e mais qualitativa, produzirmos alimentos para uma população cada vez maior e mais exigente. Uma das questões que também se levanta muito na questão agrícola é, claro, a biodiversidade genética, e estamos a falar de um território onde temos espécies autóctones. A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo tem centros de experimentação que desenvolvem atividades no âmbito da produção vegetal e da preservação da biodiversidade genética. Que importância têm estas atividades atualmente para o país e para o território? Bom, uma das competências, de facto, enfim, não tanto neste âmbito da fitossanidade, mas sim a Direção Regional tem uns centros de experimentação no Baixo Alentejo, mais concretamente, um em Safara e outro em Vila Nova de São Bento de Serpa. São duas unidades onde os objetivos são preservar, e aí estamos a falar mais da componente animal, preservar raças autóctones, a preservação genética de raças autóctones, o melhoramento das espécies. Temos um centro de reprodução onde fazemos a recolha e conservação de germoplasma animal, nomeadamente pequenos ruminantes. É um dos dois únicos centros existentes em Portugal. Fazemos a recolha e conservação desse germoplasma, e é muito importante porque, por exemplo, há uma raça bovina muito pouco conhecida, autóctone portuguesa, que é a raça garvonesa, em que nós detemos 90% do efetivo existente, e se não fosse assim, essa raça provavelmente já teria desaparecido. Portanto, a Direção Regional faz, nesse seu papel, a conservação dessa espécie, da mesma maneira que também temos um efetivo significativo de pequenos ruminantes de raça campaniça, e temos de facto um núcleo muito grande, que é uma raça também que do ponto de vista comercial está um pouco abandonada, e nós fazemos essa preservação. E mais importante, ao fim, tão importante quanto isso, quando nós fazemos a preservação dessa biodiversidade genética, no fundo é o que estamos a fazer, também fazemos a divulgação junto dos criadores daquilo que nós fazemos e do que temos, das condições de maneio, das condições de tratar dos animais, mostrar os animais que temos, levá-los a certames, trazer os criadores e os técnicos junto de nós para lhe mostrarmos aquilo que temos, e portanto essa é uma matéria
muito com... Provavelmente não terá a visibilidade que merecia, mas é uma matéria muito importante no que diz respeito à preservação, de facto, deste genotipo. Neste Momento Agro também falámos sobre biodiversidade, mas o tema central foi mesmo a fitossanidade. Foi nosso convidado o engenheiro Francisco Pimenta, diretor de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. Muito obrigado por estar presente neste Momento Agro, um programa que está todas as quintas-feiras na DNFM e em podcast nas páginas da DNFM e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo.